Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Hoje, 10ª aula da matéria Escatologia. Será um total de 15 aulas. Então já passamos da metade da matéria e com certeza, como todas as outras anteriores, você tem sido abençoado com essa palavra, né? E toda honra e glória para o Senhor Jesus. Eu fico feliz com a sua perseverança, né? Estou feliz, né? Com os comentários feitos, né? As pessoas estão aí recebendo, glória a Deus, os alunos estão sendo tratados, né? Não só nessa matéria, como em todas as matérias do curso. Isso para nós é motivo de alegria, é motivo de satisfação e é combustível para a gente, se eu posso assim dizer, para a gente continuar também fazendo essa obra. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu peço para você, antes de começarmos a aula, mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube Igreja Palavra que Cura, se inscreva, tá bom? Nós compartilhamos os vídeos por meio desse canal do YouTube. Esses vídeos não são abertos a todos, né? Só você que tem acesso como aluno. Porém, temos outros conteúdos nesse canal, né? E pretendemos aumentar com certeza o conteúdo de vídeos abençoadores da Palavra de Deus nesse canal. E se você se inscreve, você ativa, faz com que os algoritmos, ou seja, a inteligência artificial que trabalha no YouTube, ela reconheça que o vídeo está sendo relevante, que o canal está relevante pela quantidade de inscritos, pela quantidade de likes que são dados no vídeo. Então eu peço, você está aí assistindo a aula, não custa nada dar um gostei, tá bom? Clica no gostei, comentários também. Então é inscrição no canal, like nos vídeos e comentários nos vídeos. Essas três coisas faz com que o algoritmo do YouTube divulgue os vídeos que são abertos a todos para mais pessoas. E assim elas serão alcançadas e abençoadas pelo poder da palavra. Então eu peço isso a você. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal e todas as aulas que você for assistindo, dá um gostei, dá um like. Se possível, comenta também. Isso aí vai proporcionar com que mais vídeos sejam divulgados e mais pessoas sejam abençoadas e alcançadas pela palavra, tá bom? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Vamos mais uma vez entregar essa aula para a direção e o direcionamento dele, tá bom? Feche seus olhos aí, concorda comigo nessa oração, por favor. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma aula, onde eu peço humildemente que o Espírito Santo, mais uma vez, se faça presente, operando, me usando como um instrumento para alcançar esses alunos e alunas, também ser alcançado pelo poder da Tua Palavra, meu Deus. Porque a Tua Palavra, quando ela é ensinada, o Teu Espírito opera na vida de quem ouve atentamente e na vida de quem ministra também. Então, que ao término dessa aula, não só os meus irmãos que vão assistir essa gravação, mas eu como aquele que está produzindo esse conteúdo, que eu também possa ser edificado, fortalecido, entender um pouco mais a Tua Palavra, para poder viver mais e mais para Ti, confiar mais e mais em Ti, amar ao próximo cada dia mais, que nós possamos cada vez mais pecar menos, cada vez mais revelar Jesus Cristo por meio dos ensinamentos da palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo, pelo Teu agir, pelo Teu operar, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom demais.
Então, pessoal, nós estamos, ensinando, falando sobre o período da ira de Deus, os 7 anos de grande juízo divino que recairão sobre a terra. Ontem nós vimos os personagens principais, ontem não, é a forma de falar. Na aula anterior, nós vimos os personagens principais, desse período, personagens estes, alguns literais, outros simbólicos, tá? E que estão relacionados a esse período. Vimos, começamos a estudar sobre o período, alguns eventos, no início dos 7 anos, que é o que Jesus chama de o princípio das dores, os primeiros 3 anos e meio. Nós vimos que o tempo da ira de Deus já vai começar com repentina destruição para aqueles que ficarem, porque o impacto que vai atingir o mundo com o desaparecimento de milhões ou até bilhões de pessoas por ocasião do arrebatamento não vai ser fácil, Vai gerar um caos generalizado no mundo, e isso já começa difícil, o período da ira de Deus. E o anticristo se levantando ou surgindo no cenário mundial como uma liderança que vai, juntamente com os 10 reis, que já vão estar atuando, pois creio que o reino do anticristo vai ser estabelecido antes do anticristo assumir o trono. Então, esse reino, que já vai ter os 10 reis, o anticristo assumirá. Daniel fala que na sua ascensão ao poder, 3 reis são tirados. Então, já vai ter atrito, que a gente vai falar hoje sobre isso. Depois, 3 reis serão colocados no lugar desses que cairão. E o anticristo, ele aparece no cenário mundial, para solucionar os problemas. E inicialmente ele vai governar juntamente com os 10 reis, ou seja, ele vai assumir uma 11ª posição, provavelmente um líder, junto com um líder de todo o reino, junto com os 10 reis de cada um dos blocos. Haverá uma liderança conjunta nos primeiros 3 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio, não, ele vai ser o líder único. Mas para que o mundo o aceite como um Deus, que sabemos que não é, claro, mas para que o mundo o aceite como um Deus, vai se haver um processo de manipulação, na mente das pessoas, que serão os primeiros 3 anos e meio. As pessoas vão ser iludidas a achar que o anticristo é o Deus enviado de todas as religiões do mundo. Por isso que vai haver esse trabalhar da falsa igreja mundial no começo dos 7 anos, para enganar os povos a crer nessa ilusão de que o anticristo é Deus encarnado, enfim. Então nós vimos isso ontem, E aí vamos dar continuidade aí na apostila, algo que vai acontecer no início dos 7 anos, no início do princípio das dores. O anticristo fará uma aliança com líderes da nação de Israel. Isaías 28, versículos 14 e 15. Diz que Israel fará uma aliança com a morte e com o inferno. É justamente a aliança que a nação de Israel fará com o anticristo nesse período inicial da ira de Deus. Então, o anticristo fará uma aliança com os líderes da nação de Israel, dando a eles condições de sacrificar animais a Deus no templo que será construído em Jerusalém, algo que os judeus desejam muito, desde que o seu templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E isso porque eles creem na velha aliança, por não ter recebido a Jesus como rei. Então, os judeus, eles almejam poder adorar a Deus segundo o que eles creem ser certo, baseado nos sacrifícios da lei. Mas eles precisam do templo construído, e o anticristo vai
permitir que eles construam o templo, ou o anticristo vai permitir que eles consigam exercer essa adoração no templo, tá? Possa ser que o templo seja construído antes do anticristo assumir o reino. Se isso acontecer, a igreja presenciará essa construção do templo. Se isso acontecer, o anticristo vai haver algum atrito, provavelmente com os muçulmanos, e os judeus vão ficar impossibilitados de oferecer os seus sacrifícios no templo. Mas a aliança que o anticristo fará com eles permitirá que isso aconteça. Também pode acontecer que o anticristo fará aliança para o templo ser construído e o sistema de sacrifício ser restabelecido. Independentemente de qual será o fato, mas a aliança que o anticristo fará com a nação de Israel possibilitará que eles ofereçam sacrifícios de animais, né, a Deus, que eles ainda creem que está em vigência, porque os judeus, a maioria dos judeus não crê que Jesus é o Messias. Então eles pensam que estão ainda debaixo da lei. E aí eles vão poder oferecer esses sacrifícios ao Senhor durante esses primeiros 3 anos e meio da tribulação. Continuando aí, o fato do anticristo solucionar falsamente alguns problemas levará à manifestação de várias guerras. Ou seja, essa solução de problemas, na verdade, vai desencadear com atrito, vai promover guerras. Por isso que em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4, dizem o seguinte: Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, o primeiro selo é o anticristo, né? O cavaleiro montado no cavalo branco com um arco. Aí o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, guerras irão acontecer. Como eu citei, se você ler Daniel capítulo 7, você vai ver que Daniel vê o último império mundial como uma besta terrível com 10 chifres. Apocalipse explica que esses 10 chifres são os 10 reis. Aí lá diz: e depois vi surgir um chifre pequeno, que é o anticristo. Então o anticristo, ele assume a autoridade do reino mundial depois que ele foi estabelecido. E nessa ascensão do anticristo, os 10 chifres, os 10 reis, 3 cairão. Então haverá conflito, haverá guerra entre eles próprios. E batalhas ocorrerão. Confirma o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 7, parte A, Marcos capítulo 13, versículo 8, parte A, e Lucas capítulo 21, versículo 10, que haverão guerras e rumores de guerras, tá? Outra coisa que vai acontecer: haverá uma grande fome no mundo. Apocalipse 6, do versículo 5 ao 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O que é que ele quer dizer com isso? O denário, na época de que João recebeu a revelação, era o salário de 1 dia de trabalho. Então ele fala que uma medida de trigo vai custar 1 dia de trabalho da pessoa. Ou seja, ele fala da fome, de alimentos escassos, custando muito dinheiro. Então, vai se haver fome, né? O que a gente já assistiu muitas vezes nos jornais, mostrando alguns países da África onde
a gente vê lá aquelas crianças esqueléticas, morrendo de fome, isso aí vai se estender para o mundo inteiro. É isso já no início dos 7 anos. Então veja que não vão ser 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Não, serão 7 anos de tribulação. E que tipo de tribulação? A tribulação de juízo divino. Por isso que é a ira de Deus em manifestação. Ao lado aí da referência de Apocalipse 6, na apostila, diz assim: estes versículos de Apocalipse mostram que os alimentos ficarão caríssimos, o que levará à fome mundial. Jesus falou, né, de guerras, rumores de guerras, e depois ele fala de fome. Mateus 24, versículo 7, parte B. Marcos 13, versículo 8, parte B. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Vamos aqui para o próximo slide. Muitos desastres, doenças, terremotos, etc., causarão a morte da 1/4 da humanidade. Isso já na primeira metade da ira de Deus. Várias catástrofes combinadas, juízos divinos sendo derramados, doenças, terremotos, né? Vai causar a morte da 1/4 da humanidade. O que isso significa? Significa que a quantidade de habitantes que estiver na Terra, pega a quantidade, divide por 4, o resultado vai ser a quantidade de pessoas mortas. Então veja que não é algo, não são catástrofes comuns, se eu posso assim dizer. São catástrofes de proporção mundial, onde milhões de pessoas vão morrer. Jesus fala de terremotos, Jesus fala de pestes, em Mateus capítulo 24, versículo 7, Lucas capítulo 21, versículo 11, e em Apocalipse 6, do verso 7 ao 8, diz assim: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, que aqui é Hades, no grego, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 1/4 da terra, com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Então, guerras, terremotos, doenças, animais selvagens invadindo as cidades e matando as pessoas, pessoas fugindo das cidades e indo para os campos e sendo atacados por animais selvagens. Então, vai ser uma coisa sem igual, irmão. Realmente é o juízo de Deus sendo derramado sobre as pessoas. É a ira de Deus sendo derramada sobre as pessoas, ok? Só que no meio dessas terríveis coisas, algo maravilhoso irá acontecer, que é o que diz aí: o evangelho será ministrado em todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, Jesus está falando do período da ira de Deus, tá? Como a Bíblia diz que aquilo que vai acontecer no tempo da ira de Deus acontecerá numa menor proporção antes do arrebatamento, ou seja, os eventos de proporção apocalíptica mesmo, da ira de Deus acontecendo numa menor escala nos dias que nós vivemos, então eu creio que antes do arrebatamento haverá uma propagação do evangelho para muitas pessoas, como de fato já vem acontecendo, né? Glória a Deus que a internet tem facilitado para que o evangelho alcance o mundo praticamente. Mas isso vai acontecer numa proporção maior e de fato o mundo será evangelizado no período da ira de Deus, né? Ou seja, quem vai estar promovendo essa evangelização? Aqueles que se converterem, mas haverá uma liderança específica, haverão pessoas que vão ter um destaque
nesse papel de evangelização mundial, que vão ser os 144 mil israelitas, como diz Apocalipse 7, do verso 3 ao 8, e as 2 testemunhas, conforme Apocalipse 11, versículo 3. Muitos judeus e gentios nascerão de novo, como diz Apocalipse 7, do versículo 9 ao 15. E o reino de Deus para o homem na terra, tanto a parte espiritual como a parte física, será novamente oferecido a Israel como nação, ou seja, aos seus líderes. Então, no passado, por 7 anos, o reino de Deus, tanto a parte espiritual como a parte física, foi oferecido para a nação de Israel, né? Tudo indica 3 anos e meio com João Batista, 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio de bênção com João Batista, 3 anos e meio de muita bênção com Jesus. Mas a nação de Israel, ou seja, a maioria dos judeus, rejeitou a Cristo. Eles foram cortados por um tempo, que é justamente o tempo da igreja na terra, onde judeus se convertem hoje em dia, mas não vai ser numa proporção enorme. A nação de Israel está cortada do plano de Deus até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, então, novamente, o Senhor vai tratar com eles para ofertá-los o reino de Deus. Novamente por 7 anos, mas agora 3 anos e meio de aflição e 3 anos e meio de grande aflição. Ok? Então eles vão passar por um período de tormento, de aflição. Isaías fala que eles serão purificados, não como a prata, mas serão purificados pelo fogo da aflição. Então, o fogo da aflição, o juízo que vai recair sobre a nação de Israel, vai levar com que muitos líderes de Israel e liderados também reconheçam a Cristo, né, como rei. Durante os 7 anos e no fim dos 7 anos, a liderança, né, de uma forma maior, a liderança de Israel receberá Jesus como seu rei. O evangelho será ministrado, né? Os 144 mil israelitas e as 2 testemunhas terão destaque nessa evangelização, tá bom? Haverá uma grande perseguição aos que forem salvos no princípio das dores, principalmente por parte da falsa igreja mundial, que levará à morte de muitos deles, como mártires, ou seja, como aqueles que vão dar as suas vidas por Cristo, por amor a Cristo. E Jesus profetizou isso em Marcos capítulo 13, do versículo 9 ao 13, Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 13, Lucas capítulo 21, do verso 12 ao 19, e também Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11, que é o que a gente vai ver agora aqui. Apocalipse 6, do verso 9 ao 11. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então a gente vê aqui os crentes do período morrendo, a maioria será morto, né? E nesses primeiros 3 anos e meio, quem vai estar liderando essa perseguição aos verdadeiros cristãos será a falsa igreja mundial. Apocalipse 17, versículo 6 fala isso, que a prostituta estará embriagada com o sangue dos santos, né? Ou seja, vai recair sobre essa falsa instituição a responsabilidade de sangue inocente daqueles que vão se converter no período da tribulação. Vamos aqui para o próximo slide.
o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. É interessante essa colocação, porque muitas pessoas entendem que quando Jesus falou o amor de muitos esfriará, ele estava falando sobre as pessoas no mundo perdendo a empatia pelo próximo, perdendo a questão do se importar com o próximo. De fato, isso vai acontecer e está acontecendo, né? Mas não é isso que Jesus quis dizer no contexto de Mateus 24, 12. Vamos ver o contexto. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, pelo pecado aumentar, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Essa palavra amor, no original grego, é a palavra ágape, que se refere à natureza de Deus. Um ímpio não tem a natureza de Deus em seu espírito, não tem o ágape. Quem tem o ágape é quem nasceu de novo. Então, quando ele fala no original grego, ele está dizendo assim: por causa do aumento do pecado, o ágape de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, Jesus está dizendo que muitos dos que vão se converter no período da ira de Deus também vão perder a salvação nesse período. Vão perder o ágape. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então é o mesmo princípio. A salvação, ela vai, assim como a igreja hoje tem que perseverar na fé para não perder o ágape, ou seja, para não perder o amor ágape, a natureza de Deus, não perder a salvação, aqueles que vão se converter no período da ira de Deus também terão que perseverar. Haverá muita conversão, mas também haverá muita apostasia da fé. É interessante porque quando Paulo fala sobre o tempo da igreja, ele profetiza que nos últimos dias alguns apostatarão ou se afastarão da fé. Então ele fala que na era da igreja alguns vão perder a salvação. Mas já no período da ira de Deus, ele fala que muitos vão perder a salvação. Ah, pastor, mas eu vejo muito crente aí desviando, eu vejo muito crente aí envergonhando o nome do Senhor. Como é que alguns vão perder a salvação no tempo da igreja? Porque na verdade, irmãos, muitos dos que se desviaram, na verdade, nunca estiveram no caminho. Irmãos, tem muita gente que frequenta as igrejas que nunca nasceram de novo. Isso é fato. Tem muita gente que foi convencido e não convertido. E por isso que, entre aspas, se desvia. Na verdade, nunca foi salvo. Tá entendendo, pessoal? Então, vai haver perda de salvação? Vai na era da igreja. Mas alguns apostatarão da fé. Porque a grande maioria, na verdade, nunca nasceu de novo. No dia do arrebatamento, a gente vai ter muita surpresa. Porque muitas pessoas vão ficar. E não é porque perderam a salvação. É porque nunca nasceram de novo. Haverá perda de salvação para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo? Sim. Mas na era da igreja, numa proporção de quantidade de crentes que haverão no dia do arrebatamento, alguns apostatarão da fé. Já os crentes do período da ira de Deus, Jesus disse que muitos apostatarão da fé. Então veja que já há uma diferença de grupos de salvos e de tempos na profecia bíblica. Paulo fala para a igreja, Jesus aqui está falando para os judeus e gentios que vão se converter. Na mensagem que eu explico o sermão profético de Mateus 24, eu explico por que tem parte da profecia que Jesus está falando para os crentes do período da tribulação e por que tem parte da profecia que Jesus está falando para a igreja antes do arrebatamento. Então, esse vídeo adicional traz muita luz acerca disso. Se você tiver interesse, fala comigo que eu mando para você. Tá bom? No privado, fala comigo no privado que eu mando para você. Mas veja aí que Jesus fala que no período da tribulação futura, muitos vão perder a salvação. Muitos vão se converter, mas também muitos vão perder a salvação. O amor de muitos esfriará se refere à perda do ágape.
da natureza de Deus, tá bom? Outra coisa que irá acontecer, e veja que estamos falando dos primeiros 3 anos e meio, tá bom? Os primeiros 3 anos e meio. Cairá uma chuva de granizo e fogo que queimará 1/3 da terra, das árvores e relvas verdes do planeta. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 1/3 parte. Imagine o impacto que isso vai causar na sociedade, na natureza. 1/3 da vegetação do planeta sendo consumido por chamas. A fumaça que vai produzir na camada de ozônio, na atmosfera, enfim. Rapaz, o negócio vai ser sério. Não vai ser brincadeira, não. Quem ficar não terá como ser guardado da hora. Vai ser guardado na hora, ou seja, vai estar participando, vai ser poupado de muita coisa, mas vai sofrer algo, não tem como. Vai ser guardado na hora. Agora, os crentes da igreja foi prometido ser guardados da tribulação serão guardados na hora da provação. Os crentes da igreja fiéis serão guardados da hora, do período, do tempo. Então ele diz, olha, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua 1/3 parte. Queimou-se a terra, a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Já pensou? Como vai ser? Quantos animais vão morrer? Quantas pessoas que viviam em território rural, né, em lugar verde, vão padecer com essa chuva de granizo caindo do céu e queimando a terra? Continuando aí. Um corpo celeste. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem algumas pessoas, irmãos, que eu creio, irmãos, que a gente tem que respeitar a fé de todos, tá? Mas existem pessoas que elas se aproveitam da fé dos outros para querer ganhar a vantagem. Existem alguns que ensinam, né, para pessoas que creem no pós-tribulacionismo, vendendo curso de sobrevivência no mato. Não, você vai ter que ir para os matos porque a tribulação vai ser muito terrível. Eles não, acho que ou eles não leram ou eles são muito mau caráteres. Eu não estou falando quem crê no pós-tribulacionismo, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando de alguns que ensinam para eles, dando a entender, vendendo curso de sobrevivência no mato, para dizer, não, você tem que sair da cidade e ir para a zona rural. Meu amigo, vai atingir o mundo todo. Olha aí a Bíblia dizendo que vai queimar as relvas verdes. Não tem isso não, não vai ter escapatória não. Quem ficar vai sofrer, seja na cidade, seja no campo. Vai atingir toda a esfera do mundo. Jesus disse que atingirá a todos os que habitam na face de toda a terra. Tá bom? Então, tem pessoas que se aproveitam da fé dos outros para querer levar vantagem. Então se aproveitam daqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação e diz, olha, eu tenho um curso de sobrevivência para você sobreviver no mato. Se você precisa, invista na sua vida e o curso é lá em cima o preço. E, olha, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa perigosa, tá bom? Então, cuidado, pessoal, cuidado com o que vocês estão vendo, tá certo? Continuando aí na apostila. Um corpo celeste cairá no oceano, causando a morte de 1/3 das criaturas marinhas do planeta. Então veja, as guerras nos ambientes urbanos e também, né, a fome nos ambientes urbanos, queimando os matos e atingindo os mares. Vai atingir o mundo inteiro. Um corpo celeste cairá no oceano, causando a morte de 1/3 das criaturas marinhas do planeta, como também a destruição de 1/3 das embarcações e 1/3 do mar transformado em sangue. Apocalipse 8, versículo 8 e 9.
E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Naus quer dizer navios. Então, quanto de oceano tem no planeta Terra, irmãos? O que tem de quantidade de oceano, de mares no planeta? Pois nesse momento, 1/3 dos oceanos será atingido por esse corpo celeste que cairá do céu na terra, matando os animais, matando aqueles que estiverem navegando por esses trechos. O negócio não vai ser fácil, irmãos. Isso aqui é juízo divino. Isso aqui é ira de Deus sendo derramado sobre os pecados dos homens. Literalmente eliminando, matando milhões de pessoas. Deus quer isso? Não. Deus vai se alegrar com isso? Claro que não. Por isso que ele está estendendo misericórdia. Já faz quase 2000 anos que o evangelho está sendo oferecido, que a igreja está pregando a palavra, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que derramar sua ira, e mesmo na ira ele ainda vai capacitar pessoas para evangelizar ainda, mas não vai ser fácil, vai ser um tempo de juízo, um tempo de terríveis consequências. Ele fala nesse momento das águas do mar, 1/3 das águas do mar sendo atingidas. Agora ele fala de 1/3 das águas doces da terra se tornando venenosa, causando a morte de muitas pessoas. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, que quer dizer amargo. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, cidades, campos, mares e rios, toda a esfera da humanidade sendo atingida pela ira de Deus. Já pensou, irmãos, quantas pessoas não vão morrer? 1/3 da água potável do mundo sendo envenenada. Muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão morrer. Aprenda essa palavra, leve essa palavra para que pessoas se convertam. E se Jesus voltar nos nossos dias, que pode acontecer, elas não fiquem para esse tempo tão terrível. Conserve sua vida de santidade. Viva Cristo. Ele está voltando. Que Ele encontre você firme e não como um mau servo que Jesus falou. Porque esse tempo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos aí para o próximo slide. Dia e noite ficarão mais escuros. Apocalipse 8, versículo 12. Vamos ver aqui. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Irmãos, muitas das coisas que acontecem na natureza dependem do sol, da lua e das estrelas. Terça parte das relvas queimadas, terça parte dos oceanos transformados em sangue, terça parte das águas doces envenenadas e ainda um abalo nos corpos celestes. O sol, a lua, as estrelas brilhando 1/3 a menos do que o normal. Isso vai causar impacto, isso vai promover mudanças drásticas no clima. Isso vai trazer um caos generalizado. E muitas pessoas vão morrer por causa disso também.
Então não vai ser um tempo fácil. Mas o que eu vou ler agora, irmãos, para você, para mim, é uma das coisas piores, um dos piores juízos, se não for o pior, do período da ira de Deus. Alguns creem que isso aqui é figura de linguagem. Eu, particularmente, creio que vai ser literalmente isso aí. Porque o tempo do juízo de Deus nos 7 anos vai ser sem precedentes. Como nunca houve, desde que o mundo existe. Jesus disse isso. Então, coisas sobrenaturais irão acontecer como nunca houve na história da humanidade. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês, eu creio que será literal. Diz aí: muitos demônios serão soltos do abismo para atormentar a humanidade pecadora com terríveis dores por 5 meses. Ou seja, demônios serão soltos, provavelmente aqueles que Pedro fala lá, né, que estão no Tártaro, eles serão soltos para atormentar com terríveis dores a humanidade durante um período de 5 meses. Então, nesse tempo de 7 anos, dentre os 7 anos, por 5 meses, quase a metade de um ano, não é pouco tempo, esses demônios estarão cirandando pelo mundo inteiro, atormentando pessoas com dores terríveis, coisas sem igual. Mas o pior não é isso. Olha só o que diz aí. Sendo que nestes meses Deus tornará os ímpios imortais fisicamente. E por isso eles terão uma prévia do que é o tormento eterno. Ou seja, Deus vai operar, Deus é Deus, Deus pode tudo, meu irmão. Deus vai operar nos corpos dessas pessoas para que elas não consigam morrer. E elas vão ser atormentadas com dores terríveis que vão desejar morrer, mas não vão conseguir morrer. Então, e isso ainda vai ser isso aí ainda, por incrível que pareça, irmão, mas isso ainda é um ato de misericórdia de Deus. Porque Deus vai mostrar para eles o que vai ser, um pouquinho do que vai ser o inferno. Um tormento sem fim. Mas eles vão voltar a ser mortais depois de 5 meses. Creio eu, Deus estendendo uma chance para que eles se convertam, venham a Cristo e não vão para o inferno. Mas ainda assim, muitos desses não vão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos ver aí Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 até o 6. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Estrela na Bíblia, em alguns textos, é um símbolo para anjos. Tanto anjos de Deus como anjos caídos. Então aqui essa estrela aqui representa um anjo, tá? E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos aqui são demônios. Você vai ver pelos detalhes que a Bíblia traz, tá? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Quem já foi ferroado por um escorpião sabe a dor terrível que é, né? Se sobreviveu, sabe a dor terrível que é o veneno do escorpião agindo no corpo de uma pessoa. Então, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, um símbolo da salvação. Então,
os salvos desse período não sofrerão esse juízo, né? Mas vão presenciar seus entes queridos sofrendo, vai ser terrível. Então olha o que ele diz aí no versículo 5. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Eu fico imaginando pessoas pulando de prédios, caindo no chão, se esbagaçando todinha, se quebrando todinha, e os ossos sendo restaurados, e elas atormentadas, querendo morrer, dando tiro na cabeça, e a bala caindo e sendo restaurado. Olha, irmão, vai ser um tempo sem igual. É um tempo sem igual. É a ira de Deus sendo derramada para punir os pecados dos homens. Vai ser um tempo sem igual, meu irmão. E esses gafanhotos são demônios, porque olha o que diz o versículo 7 e 8. 7, 8 e 9. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os demônios têm patentes, eles têm posições de autoridade. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham versículo 11, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, que significa o destruidor. Então é Satanás aqui, são demônios, irmãos, tá? São demônios que vão ser soltos do abismo, esses que estão presos lá, né? Tem demônios soltos no mundo, mas tem demônios que estão presos no abismo, e eles serão soltos. Não vai ser fácil esse período para quem ficar. Após estes 5 meses, Deus tornará os ímpios mortais fisicamente de novo. E outros demônios serão soltos, os quais matarão 1/3 da humanidade. Então, depois que essa turma volta a ter corpo mortal, outros demônios vêm e matam um montão de novo. Do que sobrou de gente viva, do total de seres humanos que tiver na Terra, dividido por 3, o resultado vai ser a quantidade de pessoas mortas por esses outros demônios. É o que diz Apocalipse 9, do versículo 13 ao 18. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Já pensou? 200 milhões de demônios. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e sobre os que eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Muito difícil, um tempo terrível, né? E dá a entender que isso ainda é nos primeiros 3 anos e meio. Olha para isso, isso é o princípio das dores. Imagina a grande tribulação, a grande aflição. Vamos para o próximo slide.
Grande tribulação, segunda metade, últimos 3 anos e meio. Então vamos falar agora do segundo período. Observação. Além dos fatos que nós estudaremos, também muitos dos acontecimentos do princípio das dores que já vimos continuarão na grande tribulação, aumentando em intensidade. Então, nós vamos ver alguns eventos a mais, mas o que a Bíblia não traz de acréscimo é o que vai acontecer no princípio das dores numa proporção ainda maior. Tá certo? Então vamos ver aí. O arcanjo Miguel e outros anjos do Senhor expulsarão Satanás e os demônios, provavelmente do primeiro céu, né, que é as nuvens, é o céu do planeta Terra, que é o lugar de onde os diabos e os demônios governam este mundo atualmente, e os lançarão na terra. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, e capítulo 6, versículos 11 e 12, mostram que Satanás e os demônios, eles estão nas regiões celestiais. Que regiões celestiais é essa? Alguns creem que é o primeiro e o segundo céu, ou seja, o céu do planeta Terra e o céu cósmico. Provavelmente sim. Mas de certeza, o primeiro céu, eles exercem domínio sobre a terra do primeiro céu, tá? Então, quando fala que eles estão no céu, não é no céu terceiro, é no primeiro céu. É de lá que eles dominam a terra. Pastor, você não falou que os demônios estão presos? Sim, existem alguns que estão presos, mas uma grande maioria deles, Satanás, né, liderados por Satanás, estão soltos, desde a queda do homem até Jesus vir no fim da tribulação e prendê-los no abismo, ok? Então, esses demônios que estão soltos, eles dominam o mundo. Adão entregou a autoridade da terra para eles. E eles governam do primeiro céu. Mas na metade da ira de Deus, no início da grande tribulação, haverá uma batalha onde os anjos de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, conseguirão expulsar Satanás e os demônios dessa atuação de governo no primeiro céu e lançá-los na terra. É o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9 e versículo 12. Vamos ver aqui. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, sabemos que é Satanás, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, o diabo e os demônios lançados na terra. Provavelmente o diabo possuirá o anticristo e governará o mundo na grande tribulação por meio dele. Então dá a entender que o anticristo, né, na segunda metade do tempo da ira de Deus, ele será possuído pelo próprio Satanás. O próprio Satanás entrará no corpo, no corpo do anticristo e por meio dele governará o mundo nos últimos 3 anos e meio do tempo da ira de Deus. Continuando aí no próximo slide. Possuído pelo diabo, o anticristo se autodeclarará Deus. É o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus,
querendo parecer Deus. Então ele vai invadir o templo lá de Jerusalém e ele vai adentrar no lugar santíssimo e ele vai colocar um trono dele lá, e ele vai se sentar e vai querer receber adoração. Ele vai se autoproclamar Deus. Daniel capítulo 11, versículos 36 e 37. Vamos ver aqui. E este rei, o anticristo, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete. Olha para aí como é claro, meu irmão. O tempo da ira de Deus começa no início dos 7 anos e termina no final dos 7 anos. Então, até que a ira de Deus se complete, ele reinará. Reinará junto com os outros 10 reis nos primeiros 3 anos e meio e se autoproclamando Deus, se levantando contra todo Deus e principalmente afrontando o verdadeiro Deus dos deuses nos últimos 3 anos e meio. Vamos ler de novo. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque até esse reino do anticristo vai ser também um juízo de Deus sobre as pessoas, por isso que ele vai prosperar. Mas vai ter um momento que ele vai ser julgado, né? Porque aquilo que está determinado será feito. Versículo 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então ele vai se autoproclamar Deus, tá? Também você pode ler Daniel capítulo 7, versículo 8, 24 e 25. Então, possuído pelo diabo, o anticristo se autodeclarará Deus e será adorado por muitos durante a grande tribulação. Né? As pessoas vão acreditar que ele é o Deus encarnado, que ele é a representação de todos os deuses das religiões passadas. Quando diz que ele se levanta sobre todo Deus, quer dizer que ele vai dizer, olha, Buda, Jesus, sei lá, os outros deuses, eu não me detenho muito a estudar falsas religiões, mas ele vai dizer que todos os deuses representavam ele. Então ninguém mais vai adorar Buda, vai adorar ele. Ele é o cumprimento das sombras, das representações. É isso que ele vai falar. Por isso que fala que ele se levantará contra todo Deus. E a maioria das pessoas vai adorá-lo, vai reconhecê-lo como Deus. Infelizmente isso vai acontecer. É o que diz Apocalipse 13, do versículo 4 ao 6. E isso vai acontecer nos últimos 3 anos e meio da ira de Deus. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por quanto tempo? 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Tem uma tradução que diz, blasfemar do nome de Deus e do seu tabernáculo que habita no céu. Eu creio que ele está falando da igreja aqui. Nós somos o tabernáculo do Senhor e nesse momento estaremos habitando no céu. Então o anticristo falará mal de Deus e do seu tabernáculo, a igreja, que nesse momento estará habitando no céu. Então ele vai estar, proclamando isso. Ele vai estar se autoproclamando Deus e falando contra a verdade. A aliança feita entre o anticristo e a nação de Israel será quebrada,
pois ele irá ao templo de Jerusalém e exigirá que os judeus deixem de sacrificar a Deus e passem a adorá-lo naquele lugar. É o que diz Daniel 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana, ou seja, no início da grande tribulação, no início dos últimos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então ele vai proibir que os judeus sacrifiquem. Por 3 anos e meio ele vai tolerar isso, porque os judeus vão estar achando que ele é o Messias que eles estavam aguardando. Mas quando ele se proclamar Deus, falando mal do Deus dos hebreus, dizendo que o Deus dos hebreus era uma tipificação dele, que o Deus dele é diferente do Deus que os hebreus adoraram, aí os hebreus não vão gostar não. Aí os hebreus não vão gostar. E não vão, aceitar isso. Então ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 11, versículo 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte glorioso. O monte glorioso é o monte do templo, tá? Então ele vai montar as suas tendas do seu palácio lá. Ele vai invadir Jerusalém. E ele vai no Monte Santo, E ele vai decretar a adoração a ele. Isso é chamado em Daniel de o assolador. E Jesus chama isso de a abominação da desolação. Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda ou entenda. Então Jesus, essa parte da profecia do sermão profético de Jesus que fala do tempo da tribulação, ele linka com Daniel, com a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, para entender bem, o sermão profético de Jesus, também é necessário entender as 70 semanas de Daniel, e a gente disponibiliza para quem tem interesse esses 2 estudos adicionais. Então Jesus ele fala aqui da abominação da desolação, tá? É justamente o anticristo invadindo o templo, proibindo o sacrifício de animais a Jeová, ao Deus bíblico, e estabelecendo a adoração a ele e a Satanás, seu pai, dizendo que ele é o verdadeiro Deus. Aí os judeus não vão gostar disso não. É o que diz aí, olha, na apostila. O que causará a indignação de muitos líderes israelitas, ainda não nascidos de novo, mas tementes a Deus dentro do que acham ser certo. Eles ainda não vão ter reconhecido Jesus como seu Messias, mas vai estar lá as sementes do ministério das 2 testemunhas. Vai estar lá, o que eles fizeram, a guerra que eles projetaram contra o anticristo. Então essas sementes serão plantadas na mente deles, da pregação das 2 testemunhas. E quando o anticristo vir e entrar no templo e dizer que ele agora deve ser adorado, que é a abominação da desolação, isso aí eles vão fechar-se para o anticristo. Aqueles que eles achavam que era o Messias esperado, eles vão ver que não. E mesmo ainda não convertidos a Cristo, mas eles não vão se posicionar favoráveis ao anticristo. Próximo slide aqui. Dá a entender que o exército do anticristo fará guerra à nação de Israel por toda a grande tribulação. Então uma guerra será perpetrada contra eles. E isso vai durar, tudo indica, que os 3 anos e meio finais. No natural, irmão, seria suicídio, Por quê? Porque o anticristo governando o mundo, lutando contra uma nação, isso aí é suicídio para a nação de Israel.
Mas como eles vão estar com aquela semente plantada de que possa ser que Jesus seja o Messias, e eles vão defender a causa deles de adorar ao Deus hebreu contra o Deus que o anticristo vai oferecer, que é Satanás e ele próprio, essa postura vai fazer com que Deus opere em favor dos soldados israelitas. E é o que diz aí na apostila, olha, dá a entender que o exército do anticristo fará guerra à nação de Israel por toda a grande tribulação. Porém, os soldados israelitas serão ajudados sobrenaturalmente por Deus. E por isso resistirão firme até próximo do fim desse período. Leia depois Zacarias capítulo 12, do versículo 1 ao 8, e Miqueias capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Eu vou ler apenas um versículo aqui, mas leia esse texto completo que você vai ver que tremendo, irmãos. Então, Zacarias capítulo 12, versículo 8, eu quero ler o 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes. Então, o dia do Senhor aqui, relacionado ao tempo da ira de Deus. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Meu irmão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor teve um momento que matou 185.000 soldados assírios numa noite. Os soldados foram dormir, o anjo veio e passou a ceifa. No dia seguinte estava todo mundo morto. A Bíblia diz que a família da linhagem de Davi, que nesse momento, provavelmente por estudo genético, vai ser identificada, a família de Davi, a linhagem ainda de Davi, eles vão guerrear, meu irmão, e vão ser como o anjo do Senhor. O mais fraquinho dos soldados de Israel vai ser como Davi. Então você vai ver que esses soldados, eles vão estar empoderados por Deus e eles vão conseguir vitórias extraordinárias. Aqui, esses judeus que vão ficar em Jerusalém guerreando contra o anticristo, eles ainda não são convertidos, mas estão bem encaminhados. Estarão, algo futuro ainda, estarão bem encaminhados. E o Senhor vai estar fortalecendo-os nas batalhas para preservá-los vivos. Mas vão ter judeus que já vão estar convertidos. Vão ter judeus que vão ter se convertido por causa da pregação das duas testemunhas, que habitam ali em Jerusalém, na região da Judéia. Esses que nasceram de novo, é o que diz aí na apostila. Já os judeus nascidos de novo, que morarem em Jerusalém e regiões próximas, quando ficarem sabendo que o que o anticristo fez no templo, fugirão, ajudados por Deus, para um local, provavelmente o conjunto de montanhas de Bosra. Este lugar é mais conhecido atualmente por Petra, no deserto da Jordânia. E os judeus salvos, irmãos, eles vão fugir para o deserto. Jesus falou sobre isso, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, do versículo 15 até o 18. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Corra, meu amigo, corra! Então os judeus que forem convertidos, provavelmente pelo ministério das duas testemunhas, quando o anticristo assumir o trono, quando ele botar o seu trono no lugar santíssimo do templo, que é a abominação da desolação, os judeus ali, os crentes, os convertidos, eles vão fugir. Eles vão para o deserto. Isso também foi profetizado, o mesmo discurso profético de Jesus, também em Marcos capítulo 13, do versículo 14 ao 16, traz mais alguns detalhes.
E em Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto. Lembra que a mulher aqui dessa profecia, ela simboliza a nação de Israel. Vimos isso, se não me engano, na segunda aula da matéria. Então, é justamente os judeus convertidos que viverão na região da Judéia fugindo para o deserto. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que dão 3 anos e meio. Então eles vão fugir para o deserto, provavelmente o deserto da Jordânia, o conjunto de montanhas de Bosra, que hoje é conhecida como Petra. Então eles irão para esse lugar, provavelmente, e ficarão ali guardados durante os 3 anos e meio da ira de Deus. Os judeus não convertidos, mas tementes a Deus, em Jerusalém, guerreando com o anticristo. Os judeus tementes, refugiados e protegidos por Deus, guardados na hora da provação, diferente da igreja, que será guardada da hora. Eles serão guardados na hora. E Isaías fala que ele vai prover água da rocha, que do deserto ele vai promover água, comida. Então Deus vai agir suprindo esse pessoal, tá bom? Como aí ao lado da referência de Apocalipse 12, versículo 6, como já estudamos, a mulher citada neste versículo tipifica Israel. Vamos para o próximo slide. O anticristo mandará seu exército perseguir estes judeus nascidos de novo. Apocalipse 12, versículos 9, 13 e 15. Vamos ver aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, o diabo, tudo indica já no corpo do anticristo, perseguirá esse remanescente judeu que vai já nascido de novo, que fugiu da Judéia, né, e que foi para o deserto. O anticristo já vai estar lá com seus exércitos e ele vai mandar parte dos seus soldados persegui-los, né? Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então dá a entender como a serpente aqui é figurado, como a mulher é figurado. Então essa água dá a entender que é figurado também, representando os soldados do anticristo indo atrás desses judeus fugitivos. Mas Deus agirá sobrenaturalmente, levando-os a Bosra, ou ao deserto onde eles vão ficar, e destruindo este exército. Apocalipse 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então, esse voo com asa de águias vai ser uma ação de Deus. Eu creio que o Senhor vai transportá-los, vai arrancá-los, né, dali para o deserto. Ele vai puxá-los dali para o deserto. Ou vai levá-los voando mesmo, eu não sei. Eu sei que Deus vai fazer algo aí sobrenatural, transportando essas pessoas que vão estar fugindo, muitas delas fugindo a pé, outras nos seus carros, enfim, serão levados, arrancados e colocados nesse deserto, onde serão guardados, sustentados pelo Senhor. Continuando, versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então,
provavelmente o Senhor vai abrir o chão e vai descer esses soldados, assim como o Senhor fez, né, na rebelião de Nadab, né, de Coré, Datã e Abirão, que ele abriu a terra e aqueles homens desceram vivos para o céu Hades. Então, algo semelhante provavelmente vai acontecer aqui. Deus irá proteger e suprir sobrenaturalmente estes israelitas nascidos de novo durante toda a grande tribulação. Assim como ele supriu no deserto por 40 anos a geração de Israel do tempo de Moisés. A gente já leu, né? Apocalipse 12, verso 6 e verso 14. Daniel, capítulo 11, versículo 41. Eu quero ler esse versículo. Daniel, capítulo 11, versículo 41, que diz: E entrará na terra gloriosa, o anticristo, né? Vai invadir Jerusalém. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Ou seja, essa região, o anticristo não vai ter domínio sobre eles. Aí na apostila. Este versículo de Daniel mostra que as regiões de Edom, Moabe e Amon, que formam atualmente o país da Jordânia, não estarão sob o domínio do anticristo. Provavelmente isso ocorrerá porque as montanhas de Bosra se localizam nesta região. Tem uma profecia que fala que o Senhor vai tirar as suas ovelhas de Bosra. Então, Bosra é um conjunto de montanhas que fica localizado no país da Jordânia, que é a região que nos tempos bíblicos era dividido o território de Edom, Moabe e Amon. Então, quando fala que o anticristo não vai ter controle sobre essa região, que atualmente é a Jordânia, onde está o deserto, né, onde tem as montanhas de Bosra, e tem uma profecia que fala que as ovelhas do Senhor sairão de Bosra. Então, juntando esses textos é que se entende que provavelmente o deserto para o qual Israel, né, os crentes convertidos de Israel ficarão protegidos pelo Senhor, se localizará na Jordânia, em Petra, né, atual Petra, ok? Então, amados, eles serão supridos pelo Senhor. Com certeza, amados, os crentes de outras nacionalidades e também os israelitas de outras partes da terra, eu tenho plena convicção, irmão, que do mesmo jeito que Deus vai guardar esses judeus lá daquela região específica, ele vai guardar todos os crentes, todos não, né? Retiro todos, porque muitos serão mortos pelo anticristo. E muitos não terão a fé suficiente para alcançar esse milagre. Mas alguns serão protegidos e o Senhor vai supri-los sobrenaturalmente. Porque se não for a ação de Deus, não vão poder comprar e vender. Por causa de algo que a gente vai falar agora. O anticristo se tornará o homem com maior autoridade do último governo mundial. Pois os outros 10 reis se submeterão a ele, e por isso este governo se tornará uma ditadura. Apocalipse 17, versículo 12, diz assim: E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, primeiros 3 anos e meio, os 10 reis reinam juntamente com a besta. Mas versículo 13 diz: Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, o anticristo vai receber a autoridade deles no início da grande tribulação, no início dos últimos 3 anos do período da ira de Deus. O governo, a nova ordem mundial, se eu posso assim dizer, ela vai mudar o seu estilo de governo, né? Era entre aspas, uma democracia, mas vai se tornar uma ditadura, porque agora
no engano deles, ora, se Deus está entre nós, então Deus é quem manda, ninguém vai mais questionar nada. Então vai mudar o estilo de governo para uma ditadura. Tudo aquilo que o anticristo disser e determinar está feito. Será o sétimo reino, né? A sétima cabeça da besta vermelha. Mas a forma de governo vai mudar. Será como se fosse um oitavo reino. Ou seja, é o sétimo reino, mas vai mudar. Vai ser uma ditadura, vai ser como se fosse um oitavo rei, ou um oitavo reino. É o que diz aí 17, Apocalipse 17, versículo 10. E são também 7 reis, ou 7 reinos. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. O sétimo reino. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo rei ou reino. E é dos 7 e vai à perdição. Então o que é que ele quer explicar com isso? Que o sétimo reino continuará a existir, mas nesses últimos 3 anos e meio ele vai mudar totalmente a sua configuração. Então é como se fosse um oitavo reino, mas ainda é o sétimo. Vai mudar a sua forma. Como se fosse um oitavo rei. É o que explica aí na apostila. Nesta passagem, entendemos que quando diz que o anticristo é o oitavo rei, que faz parte dos 7 reinos que governaram e governará o mundo, quer dizer que quando ele receber a maior autoridade do governo, este governo ficará diferente, como se fosse outro, um oitavo reino. Se tornará uma ditadura, sendo por isso chamado de oitavo rei ou oitavo reino. Então, vamos ver aqui, né, o próximo pontozinho ainda nesse slide. Os 10 reis submissos ao anticristo destruirão a falsa igreja mundial. Apocalipse 17, versículos 16 e 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações, veja que Deus, o reino do anticristo, esses desdobramentos faz parte do juízo de Deus, faz parte dos juízos da ira de Deus. Porque Deus tem posto em seus corações, ou seja, nos corações dos 10 reis, que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta e o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então vai ter um momento que esse sistema religioso unificado, essa falsa igreja mundial, vai ser desfeito, vai ser destruído. Os primeiros 3 anos e meio, sim, porque vai ser o trabalho de convencimento. Mas depois que as pessoas aceitarem que o anticristo é o verdadeiro Deus, então essa religião que diz pode adorar o Deus dos hindus, pode adorar o Deus dos budistas, pode adorar, entre aspas, o Deus dos cristãos, porque todos representam um Deus que virá, isso não vai mais ser necessário. No engano deles, esse Deus chegou. Então agora se encerra a velha aliança e se cumpre a nova aliança para eles, que é justamente agora uma nova religião sendo estabelecida, onde nenhum nome pode ser proclamado para adoração que não seja o nome do anticristo e o nome de Satanás. Isso mesmo, as pessoas vão adorar o diabo. Literalmente, elas vão estar conscientes que o diabo estará sendo adorado e elas vão adorar o diabo. Porque o engano vai ser dizer que Deus é mau e que o diabo é bom. Por que é que a classe dominante até hoje chama Satanás de Lúcifer? Ele não é mais Lúcifer, ele não é portador da luz. Mas por que que até hoje eles chamam o diabo de Lúcifer? Porque eles dizem que ele é o portador da luz, que ele é bom e que o Criador é mau. E por isso que devem se rebelar contra o Criador. Então, a classe dominante do mundo, aqueles que governam por trás das sombras, eles já têm esse engano enraizado em sua mente.
Mas as pessoas da população estão acreditando nessa mentira e o ápice do engano vai se dar nesse momento. Então, toda e qualquer religião ou deuses que eram adorados abertamente na falsa igreja mundial, isso vai ser mudado para uma adoração à pessoa do diabo e à pessoa do anticristo. Então é isso que quer dizer que eles vão destruir a falsa igreja mundial. Ou seja, eles darão fim a esta organização religiosa, e isso porque o anticristo vai estabelecer uma única religião mundial. É o que diz Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, os convertidos do tempo, né? Muitos serão mortos pelo anticristo. E destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu acredito, irmãos, que até o calendário ele vai mudar. O calendário, tudo indica que vai ser baseado no nascimento dele. Vê pra aí que miserável, né? Nosso calendário é baseado no nascimento de Cristo. Então, esse mudar os tempos pode ser, ele vai mudar o calendário, vai ser baseado na vida dele. E a lei, ou seja, a religião vai ser a dele. E eles, os santos do Altíssimo, né, os convertidos, muitos convertidos do período da ira de Deus, serão entregues na mão do anticristo por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, os 10 reis, submissos ao anticristo, destruirão a falsa igreja mundial, ou seja, darão fim a esta organização religiosa. E isso porque o anticristo vai estabelecer uma única religião mundial, onde somente o diabo e ele serão adorados explicitamente. Por isso que fala em Daniel 11, 37 e 38, que ele não vai ter respeito a Deus nenhum. Ou seja, ao Deus verdadeiro e às falsas divindades, os ídolos que o diabo criou para um propósito no tempo. Mas quando chegar esse momento, não. A adoração vai ser dirigida a Satanás diretamente, abertamente, explicitamente e ao anticristo. Né? Apocalipse 13, versículo 4 diz isso, que vão adorar o dragão, Satanás, e adorarão também a besta, o anticristo. Vamos aqui para o próximo slide. O falso profeta fará falsos milagres para tentar enganar as pessoas de que o anticristo é o verdadeiro Deus. Tá? Isso a gente explicou na aula anterior. Então essa religião onde o anticristo e o diabo serão adorados, ela será liderada por um outro homem que é o falso profeta, que vai atuar com falsos milagres para tentar enganar as pessoas de que o anticristo é o verdadeiro Deus. Isso está escrito em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 14, que nós lemos na aula anterior. Como também o próprio anticristo fará falsos milagres. Você pode ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 12. Ambos, o anticristo e o falso profeta, serão usados por Satanás. Estes 3 formarão a falsa trindade, a trindade satânica. O falso profeta fará uma imagem do anticristo, que aparentemente terá vida e poderá matar os que não quiserem adorar a ele. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 14 ao 15. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que vai ser essa imagem da besta? Não sei ainda, irmãos. Não sei ainda. Mas essa imagem aparentemente terá vida e aparentemente conseguirá matar
aqueles que não prestarem adoração ao anticristo. Existem muitas linhas de pensamento do que será essa imagem da besta, mas a gente não pode afirmar nada ainda, né? Possa ser que no decorrer dos anos a gente vai ver todo, né, o circo armado, a gente só não vai ver a apresentação do circo, ou seja, a igreja não vai estar na tribulação futura, mas vai ver tudo sendo montado. Provavelmente, nesses próximos anos, a gente possa ver o que provavelmente será essa imagem da besta, tá? Vamos continuar aqui no próximo slide. Surgirá a marca da besta, do anticristo, que é o 666, ou 666, a qual vai substituir o dinheiro mundial na grande tribulação, sendo que só poderá comprar e vender algo aquele que tiver esta marca ou na mão direita ou na testa. É o que diz Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, essa marca da besta, meu irmão, a gente também não tem como afirmar o que ela será. Mas será algo que será colocado ou na mão direita ou na testa da pessoa, e as pessoas só poderão comprar e vender se tiver essa marca. Então, dar-se a entender, e dentro do avanço tecnológico que nós já estamos presenciando em nossos dias, dá a entender que essa marca da besta será uma tecnologia implantada ou na mão direita ou na testa, a qual o dinheiro será colocado nela, ou seja, dinheiro digital. O dinheiro de papel já era. E isso está cada dia mais perto de acontecer. E aí as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca. Por quê? Porque toda transação financeira será baseada nessa tecnologia. Toda venda, toda compra. Então só vai poder comprar qualquer coisa, incluindo comida, quem tiver a marca da besta. Aí alguém pode dizer, pastor, mas quem tiver nesse período de se converter, recebe a marca da besta só para comprar e vender. Mas no coração dela, ela é temente ao Senhor. Será que isso vai poder? Olha o que diz aí na apostila. Aqueles que colocarem a marca da besta não terão mais chance de nascer de novo, estando destinados eternamente ao lago de fogo. Então, quem receber a marca decretou sua perdição eterna, não tem mais chance de ser salvo. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 14, né? Versículos 9 a 11, que diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a imagem da besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, quem receber a marca da besta não tem mais chance de ser salvo. Então, amados, as pessoas que vão estar na terra, elas terão a dura escolha. Ou eu aceito a marca da besta e vou para o inferno, ou eu não aceito a marca da besta e morro de fome.
alguns vão crer, e assim como os judeus em Bosra, estarão sendo guardados em algum lugar pelo Senhor de forma sobrenatural. Mas muitos não vão ter esse nível de fé e vão morrer de fome. Ou morrerão decapitados pela perseguição do anticristo. Então não vai ser um tempo fácil, irmãos. Aqueles que receberem a marca da besta já era, não tem mais salvação. Provavelmente, irmãos, eu creio que os que receberem a marca da besta, essa tecnologia vai agir no cérebro dele a ponto de tirar deles a sua identidade. E eles serão realmente robôs, pessoas sem identidade própria. Satanás e os demônios serão lançados na terra. Tudo indica que o diabo vai entrar no corpo do anticristo. E os demônios que operam no céu, que estarão na terra, quem eles habitarão? Possivelmente as pessoas que vão receber a marca da besta, que vão perder a sua consciência e serão simplesmente utensílios para os demônios. Infelizmente. Então, esse é o cenário do tempo da ira de Deus. Eu não consigo entender, irmãos, a igreja num ambiente desse. Se fosse apenas a perseguição pelo anticristo era uma coisa, irmão. Mas o que vai acontecer tem um contexto totalmente diferente. E para encerrar a aula de hoje, os exércitos do anticristo perseguirão terrivelmente os judeus e gentios salvos por todo o mundo. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo, matando aqueles que forem presos e não negarem o Senhor Jesus. Daniel, capítulo 7, versículos 21, 24 e 25. Apocalipse 14, versículos 12 e 13. Apocalipse 20, versículo 4. Eu quero ler esse versículo para a gente encerrar. Aqui já fala da vinda do Senhor no final da tribulação. Mas ele fala de algo que está inserido nesse contexto aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, ou decapitados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a maioria dos salvos do período da ira de Deus serão mortos. Na primeira metade pela falsa igreja mundial, na segunda metade pelo próprio sistema governamental do anticristo, arrancando a cabeça de muitos. Mas vão perseverar salvos e reinarão junto com a igreja no milênio, receberão corpos glorificados e reinarão com a igreja no período do milênio, tá bom? Mas vai ter crentes que vão ser guardados pelo Senhor, protegidos e supridos sobrenaturalmente. Por quê? A gente vai entender nas próximas aulas isso, tá? Então, fica na paz, encerramos por aqui. Na próxima aula, se Deus permitir, a gente continua falando sobre o período da ira de Deus, concluindo o período da grande tribulação, ou seja, o período dos últimos 3 anos e meio. E eu creio que na próxima aula a gente já vai falar sobre a vinda gloriosa de Jesus com a igreja para estabelecer o milênio. Então, continua conosco. Assiste esse vídeo várias vezes, se possível, e se tiver alguma dúvida, estou disponível para ajudá-los, tá bom? Então, graça e paz, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, para a glória dele.